Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula da disciplina Análise de Sistemas. Eu sou o professor Wilker Luiz e hoje falaremos sobre diagrama de classes. O diagrama de classes é uma representação da estrutura e relações das classes que servem para modelar objetos. É o principal diagrama para representar uma modelagem dentro do paradigma orientado a objetos. É uma modelagem muito útil para o desenvolvimento de sistemas, pois define todas as classes que o sistema necessita possuir e é a base para a construção dos diagramas de comunicação, sequência e estados, por exemplo. A classe é uma estrutura que representa um conjunto de objetos. A classe contém a especificação dos objetos, suas características, atributos e métodos, que são as ações e os comportamentos do objeto. Uma classe, no diagrama de classes, é representado por um retângulo dividido em três partes, onde na parte superior temos o nome da classe. O nome da classe é um substantivo, uma abstração da classe. Na parte do meio, temos os atributos, que são os dados pertencentes à classe. Já na parte inferior, temos os métodos. Os métodos são as ações e os comportamentos que são executados por determinada classe. Além disso, todas as classes, em seus atributos e métodos, possuem modificadores de visibilidade, que definem o nível de permissão de acesso aos elementos da classe. São eles: private, representado por um sinal de menos, que é o acesso permitido somente dentro da própria classe, que é o nível mais restritivo. Temos o modificador default, ou package, que é representado por um sinal de til, que é o acesso permitido somente dentro do pacote onde a classe foi criada. Também temos o modificador protected, que é representado por uma hashtag, onde o acesso permitido dentro do pacote ou por meio de herança. E além desses, temos o modificador public, que é representado por um sinalzinho de mais, que é o acesso permitido em qualquer nível. O relacionamento entre as classes. Podemos dizer que as classes podem relacionar-se de duas maneiras: ser ou ter. Sendo o primeiro chamado de herança, generalização e especialização, e o segundo de associação, todo, parte, por exemplo. Veja que do lado esquerdo nós temos o nosso primeiro exemplo, um exemplo de herança. Herança é onde subclasses herdam características de uma superclasse. Nesse caso, pessoa física e pessoa jurídica herdam as características de pessoa. Portanto, temos, nesse caso, um exemplo de herança. A representação de herança é feita por uma seta, onde é feito por uma seta, onde a seta está na superclasse, virada para a superclasse. Já na associação todo parte, que é representado do lado direito da tela, temos duas classes, cliente e endereço. Ou seja, cliente possui um endereço. Vejam que nesse caso o cliente se associa com o endereço através de uma seta aberta. Portanto, o cliente possui endereço. Podemos afirmar que cliente possui endereço, ou seja, a classe endereço faz parte da classe cliente. Note que podemos definir a multiplicidade desse tipo de relacionamento. São eles: no mínimo 0 e no máximo 1, 1 e somente 1, no mínimo 0 e no máximo muitos, no mínimo 1 e no máximo muitos e muitos. O relacionamento de associação pode se desdobrar em dois subtipos: agregação ou composição. Agregação. Uma agregação representa um todo que é composto de várias partes. Exemplo: um conselho é agregado de membros, da mesma forma que uma reunião é um agregado de uma pauta. Uma sala é de participantes.
A implementação desse relacionamento não é uma contenção, pois uma reunião não contém uma sala. Assim sendo, as partes da agregação podem fazer outras coisas em outras partes da aplicação. Eles podem ser referenciados por outros objetos e não somente por um objeto. Em UML, a agregação é representada por uma linha com um losango vazio ao lado da classe que manda no relacionamento. Por exemplo, uma turma possui agregação com aluno, ou seja, turma possui alunos. Veja que uma turma possui vários alunos através da multiplicidade. Portanto, podemos afirmar que uma turma é composta de muitos alunos, ou seja, um objeto da classe turma poderá agregar muitos objetos da classe aluno. Composição. A composição, diferentemente da agregação, é um relacionamento de contenção. Um objeto container contém outros objetos elementos. Esses elementos que estão contidos dentro de um outro objeto dependem dele para existir. Eles são criados e destruídos de acordo com seu container. Um exemplo de container pode ser um pedido de compra, e seus elementos seriam seus itens. Não faz sentido existir itens de pedido sem existir um pedido, onde tais itens estariam contidos. Eles só existem se existir um pedido de compra do qual eles fazem parte. Se o pedido de compra for destruído, todos os itens também são. O que não acontece com a agregação, onde, se uma turma é destruída, seus alunos continuam existindo, pois pode participar de outras turmas. A composição na UML é representada por linhas com losango preenchido do lado da classe dona do relacionamento. Veja o exemplo: pedido, item, onde o pedido contém itens, contém vários itens. No entanto, composição, se nós tivermos o cancelamento do objeto pedido, não faz sentido existir itens para o pedido. Portanto, eles são destruídos. Isso é um exemplo de composição. As interfaces são componentes da programação orientada a objetos, que tem como objetivo isolar o ambiente de implementação do ambiente de execução, definindo um padrão para todas as classes que o implementam. Quando uma classe implementa uma interface, ela está comprometida a fornecer implementação para todos os métodos definidos na classe. Em UML, podemos representar a interface de duas formas distintas. Note que os elementos de uma interface, inclusive seu nome, são exibidos em itálico no diagrama. Isso indica que os elementos são abstratos, ou seja, não possuem implementação. A implementação é feita pelas classes que herdam da interface. Da mesma forma, podemos também definir classes abstratas, cujos nomes também estarão em itálico. A diferença é que enquanto tudo em uma interface é abstrato, a classe abstrata pode escolher quais métodos serão abstratos ou não. A superclasse que herdam de uma classe abstrata também terá que implementar seus métodos definidos como abstratos. Em programação, um diagrama de classe é uma representação da estrutura e relações das classes que servem de modelo para os objetos. É uma modelagem muito útil para o desenvolvimento de sistemas, pois define todas as classes que o sistema necessita possuir e é a base para a construção dos diagramas de comunicação, sequência e status. Até a próxima aula.